Sintonia da EBD. Sintonia da EBD. Seja muito bem-vindo a mais um estudo da nossa Escola Bíblica Dominical e hoje a gente tem um mergulho profundo num tema que, olha, é de arrepiar. Com certeza. É um tema muito necessário. A gente vai falar sobre a segunda carta a Timóteo, capítulo 1. O tema central é 2 Timóteo 1, reaviva o dom que há em ti. É forte, né? Muito forte. E sabe, para quem gosta de entender o cenário das coisas, a gente precisa pintar esse quadro histórico antes de qualquer coisa, porque não é uma carta comum. Não é. O ano é mais ou menos 67 depois de Cristo. E Paulo, ele não está escrevendo de um escritório confortável, sabe? Ele está na prisão em Roma, durante a segunda prisão dele, que era um lugar úmido, escuro. Sobre o Império de Nero, né? Exatamente. E sobre o Império de Nero, ele está ali aguardando a execução. Ele sabe que o fim está muito perto. Então essa é a carta mais pessoal, mais emotiva que ele já escreveu. Pensa bem, é como ler o testamento final de alguém. Mas em vez de deixar bens materiais, Paulo está transferindo um legado espiritual e passando o bastão da liderança. É bem isso. Ele está entregando a responsabilidade nas mãos do jovem Timóteo. Olha, um estudo desses muda a nossa perspectiva. Aliás, se esse estudo tem edificado sua vida, já deixa o like porque isso ajuda muito o canal. E ajuda a palavra a chegar a mais pessoas, né? Exato. Então vamos direto para a base da nossa lição. O texto áureo está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Eu vou ler aqui pra gente. Por favor. Diz assim, por esta razão, pois, te admoestro que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. É um versículo maravilhoso. E interessante isso aqui, porque muitas vezes a gente lê rápido esse texto e não percebe a profundidade dele. O que significa na prática esse reavivar? Então, essa palavra reavivar, no original grego, ela traz uma imagem muito específica. Ela traz a ideia de manter aceso um fogo que já foi aceso no passado. Sabe quando a brasa tá ali quase apagando e você precisa soprar para a chama voltar? Nossa, sim. Dá um trabalho, né? Dá muito trabalho. E o ponto é exatamente esse. O dom de Deus não foi perdido. A centelha tá lá, mas ela precisa de diligência, de esforço para não apagar. Não é automático, né? Não é. A gente tem que soprar essa brasa todo dia. Que nos leva direto para a nossa verdade prática de hoje. Vamos ler juntos a ideia central dela. Vamos lá. O Evangelho é um depósito inesgotável de fé que Deus nos confiou para transmitir a nossos filhos e netos. Lindo. É sobre legado familiar, Fábio. Sim, a fé não é só algo individual que morre com a gente. É uma herança. É tão comum a gente esquecer que o que a gente vive hoje dentro de casa vai impactar as próximas gerações. É a maior herança que alguém pode deixar. Com certeza. Então, aproveitando, comenta aqui se você já viveu algo parecido. Se você recebeu essa herança de fé dos seus pais, ou se você é o primeiro e está construindo isso para os seus filhos agora. Vai ser muito bom ler esses testemunhos. Eu sou apaixonada por essas histórias de família. Demais. E entrando no nosso primeiro tópico, que é sobre essa fé que habita em ti, a gente vê que antes de Paulo exigir qualquer coragem de Timóteo, ele lembra o jovem dessa rede de apoio espiritual. Ele prepara o terreno, né? Exatamente. Logo na saudação, no versículo 2, ele chama Timóteo de amado filho e deseja graça, misericórdia e paz. E aqui tem um detalhe teológico que eu acho fascinante. É a inclusão da misericórdia, não é? Isso. Porque geralmente nas outras cartas ele fala só graça e paz. Exato. A graça é aquilo que nos salva, né? Que nos alcança. A paz é o que guarda o nosso coração no meio da tempestade. Mas a misericórdia, sabe? A misericórdia ali no meio é o que sustenta a gente no dia a dia. É o cuidado diário de Deus. Sim, porque Timóteo estava enfrentando muita perseguição, muita pressão. Paulo está revelando essa paternidade espiritual, equilibrando a verdade com muito afeto. E esse afeto fica tão claro nos versículos 13 e 4. Paulo está lá na prisão sofrendo horrores, mas ele diz que ora por Timóteo noite e dia e diz que tem saudade das lágrimas dele. É uma liderança verdadeira. Total. A verdadeira liderança cristã exige essa entrega interna. Não é só fazer evento, não é só ação externa. É vida na vida.
É ter a consciência pura diante de Deus, intercedendo mesmo quando a sua própria situação é desesperadora. E aí Paulo vai puxar pela memória afetiva de Timóteo, lá no versículo 5, falando daquela fé sem fingimento, autêntica, que habitou primeiro na avó Lloyd e na mãe Eunice. É o discipulado dentro de casa. Mas olha, eu tenho que levantar um ponto curioso aqui, fazer meio que um questionamento. Pode falar. É fascinante pensar nisso, porque o texto de Atos 16, versículo 1, menciona que o pai de Timóteo era grego, um gentil, e não é mencionado como crente. Mesmo num lar dividido, o ensino dentro de casa formou um líder. Nossa, é muito forte isso. E mostra exatamente como a igreja coopera com Deus para levantar novas gerações independente do cenário. Não tinha desculpa, não. Nenhuma. Eunice e Lloyd, elas não ficaram paralisadas porque o patriarca da casa não era cristão. Elas simplesmente viveram essa fé sem fingimento no dia a dia e essa fé foi transferida. E isso é a fundação para o nosso segundo tópico. Porque depois de lembrar dessa base familiar, Paulo chama Timóteo para a ação. Ele diz, olha, reaviva o dom que há em ti. É o desafio da coragem, né? Isso. Porque Timóteo estava enfrentando muitos desafios emocionais. E ministeriais também, heresias, perseguição. E a gente precisa entender que os recursos do céu, o dom, o chamado, tudo isso está liberado para nós. Já foi dado. Exato, já foi dado. Mas muitos dons permanecem adormecidos hoje em dia, simplesmente por causa da nossa negligência. A gente esquece de soprar a brasa. A gente deixa o fogo apagar pela rotina, pelo medo. E o medo é o grande inimigo aqui. No versículo 7, Paulo vai direto ao ponto e contrasta o espírito de covardia, que é aquele terror que paralisa a gente, com aquela trindade divina maravilhosa. De poder, amor e moderação. Isso. Mas, deixa eu te perguntar uma coisa que sempre me pega nesse texto. Geralmente, quando pensamos em enfrentar a oposição, queremos apenas poder. Por que Paulo faz questão de atrelar o poder ao amor e à moderação? É uma pergunta excelente. Porque, olha, pensa comigo. Poder sem amor na mão de qualquer pessoa vira arrogância. Vira ditadura, né? Vira tirania. O amor é o que protege o nosso coração do orgulho espiritual. A gente não quer poder para esmagar os outros. A gente quer poder para servir. Faz todo sentido. E a moderação, que é o domínio próprio, ela garante o nosso equilíbrio emocional e moral. Sem moderação, você age por impulso. A verdadeira coragem cristã é amorosa e totalmente controlada pelo Espírito Santo. Não é sair brigando com todo mundo. De jeito nenhum. É ter postura. E ter postura exige suportar algumas coisas difíceis. No versículo 8, Paulo convida Timóteo a participar do sofrimento pelo Evangelho. É um convite que pouca gente quer aceitar hoje. Nossa, quase ninguém. Naquela época, a vergonha era um risco real. Paulo estava preso, era um prisioneiro do Estado romano, ser amigo dele era perigoso. Podia custar a vida de Timóteo. Mas o apóstolo vira a chave e mostra que sofrer por Cristo não é um castigo, é um privilégio, porque a obra de Jesus já destruiu a morte. Ele dá uma perspectiva eterna para a dor de Timóteo. A morte não é mais o fim, então não tem do que ter vergonha. Exatamente. Se a morte foi vencida, o império não tem mais a palavra final. E olha, se você está acompanhando até aqui, escreve aqui nos comentários o que mais falou ao seu coração. Esse bate-papo está rendendo demais. Tá maravilhoso. Eu espero que o pessoal em casa esteja sendo tão edificado quanto a gente. Amém. E agora a gente entra no nosso terceiro tópico, que é sobre guardar o bom depósito. E é sobre lealdade, sabe? O fogo precisa ser mantido aceso exatamente para proteger algo de valor inestimável. E é o Evangelho. O Evangelho, que é esse depósito que foi confiado nas nossas mãos. E Paulo fala do próprio depósito dele, né? Lá no versículo 12. Ele diz aquela frase clássica, porque sei em quem tenho crido. É muito profundo, porque a fé de Paulo, repara bem, ela não é baseada só em doutrinas abstratas. Num conjunto de regras. Não. Ele diz sem quem é uma pessoa, é em Jesus Cristo vivo. Ele tem a certeza absoluta de que Deus vai guardar o depósito dele até aquele dia, o juízo final. Ele descansa nessa relação. Mas ao mesmo tempo, nos versículos 13 e 14, ele vira para Timóteo e diz, olha,
guarda você também o bom depósito. Exigindo lealdade. Mantém o padrão das sãs palavras. E ele adiciona, pelo Espírito Santo que habita em nós. Porque na força do braço a gente não consegue. Não tem como. A gente precisa combinar essa firmeza na doutrina com uma dependência total do Espírito Santo, senão a gente cai. E muita gente caiu, né? O texto é muito realista. Paulo fala de um contraste doloroso no final do capítulo. Ele menciona o abandono que ele sofreu de muitos lá da Ásia. Pessoas como Fígelo e Hermógenes. Sim, pessoas que, na hora da pressão pesada, simplesmente deram as costas pro apóstolo. O medo falou mais alto. É a realidade da natureza humana. Mas aí, no meio dessa tristeza, surge uma figura incrível. Onésiforo. Que contraste, né? Nossa, falar de Onésiforo sempre me emociona. Porque é a beleza da lealdade na prática, sabe? Pensa no cenário. Paulo tá num buraco em Roma, abandonado, e Onésiforo procura ele ativamente na cidade toda. Ele não se envergonhou daquelas algemas. E a Bíblia diz que ele reanimou Paulo muitas vezes. Exato. Ele é o símbolo daquela fidelidade silenciosa e marcante. Ele arriscou a própria vida para levar um copo de água, um consolo para o apóstolo. E Deus valoriza cada ato de amor desses. Mesmo os que os homens não veem, Deus está vendo. É lindo demais. E, sabe, caminhando um pouco para o nosso momento pastoral, queria que a gente desacelerasse um pouquinho agora. É bom a gente refletir, né? Trazer isso para o coração. Porque como professores, como pessoas que caminham com Deus, a gente sabe que tem épocas em que o fogo do Espírito parece esfriar mesmo na nossa vida. É verdade. A gente não é de ferro. Devido ao medo, sabe? As pressões do dia a dia, ou até mesmo aquela vergonha de assumir a fé no trabalho, na faculdade, esse espírito de covardia ainda bate na nossa porta. Bate e bate forte. Mas a mensagem central dessa lição é que Deus não nos chamou para o medo. Ele não nos deu esse espírito. De jeito nenhum. A nossa fidelidade para ser madura, ela precisa descansar na fidelidade de Deus. Então, para você que é aluno da IBD ou professor que está ouvindo a gente, seja lá no meio da solidão que Paulo enfrentou, com os desafios novos de um Timóteo, é o Espírito Santo quem capacita a gente. É Ele quem nos ajuda a permanecer leais e manter essa chama viva. Nossa, é muito consolador saber disso. Mas a gente precisa falar de aplicação pessoal também. Com certeza. A gente precisa transformar todo esse conhecimento em atitude. Prática diária, né? E eu vejo que tudo isso precisa começar dentro de casa, igualzinho a Lloyd e Eunice. Exatamente no cotidiano, na simplicidade. Sentar com os filhos, compartilhar a fé num jantar, orar junto antes de dormir. A gente não pode negligenciar os nossos. E também não podemos ser negligentes com os nossos dons na nossa igreja local, né? Verdade. Se Deus te deu um talento para o ensino, para o louvor, para a assistência social, para abraçar as pessoas como um Onésiforo, reaviva esse dom. Não deixa a rotina apagar a brasa que Deus colocou em você. Poxa, que conselho maravilhoso. É um chamado para acordar mesmo. Não dá para ficar dormindo na luz. Bom, a gente vai chegando ao fim desse estudo e fazendo aquele resumo rápido. Olha o que a gente aprendeu hoje. Nós herdamos uma fé viva, fomos equipados com poder e moderação para enfrentar o medo e temos uma missão claríssima. Guardar esse bom depósito até o fim. Exatamente, não deixar a doutrina se perder e não perder a paixão. É isso aí. E manter o fogo aceso, dependendo do espírito. Muito bom. E para você que ficou com a gente até agora, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e olha, compartilha essa aula. Compartilha no grupo da igreja com os professores da IBD, vai abençoar muita gente. Vai mesmo. E para a gente encerrar, eu quero deixar essa palavra direto para o seu coração. Que essa palavra não fique apenas no conhecimento, mas transforme verdadeiramente a nossa caminhada com Deus. Amém. Fica na paz e até a próxima aula.